Fala pessoal, iniciando a parte 2 da nossa playlist do Sentinel do básico ao avançado. Vamos falar aqui hoje sobre Analytics, Watchlist e Incidentes. Bom, trouxe aqui uma visão de SOC end-to-end para a gente entender em que fase que a gente está aqui e como que isso é feito no Sentinel, né? Todas as fases. Então a gente viu na nossa primeira parte sobre collect, né? Sobre a coleta de logs, né? Através dos data connectors. Então habilitamos alguns data connectors para poder gerar log. Aí depois a gente tem uma fase de detect, né? Que são as detecções que vão ocorrer em cima desses logs através das analytics, rules, de huntings e hunting queries. Depois a gente tem a investigação, que ocorre lá no painel do Sentinel, no painel de investigação, que vamos explorar também nessa parte. E por último a gente tem a fase de resposta, que daí a gente tem a parte de integração com os Logic Apps, as automations, o SOAR propriamente dito. Então, hoje nós vamos ver essa parte aqui de Detect e Investigate. Começando para a parte de detecção do Sentinel, a detecção do Sentinel ocorre através das analytics. Então a gente tem alguns tipos de analytics. Vamos começar a falar das analytics do tipo schedule, né? Que nada mais é do que as analytics agendadas. A gente define um tempo que ela vai rodar e um tempo de dados que ela vai pesquisar. Então, de tempos em tempos ela vai rodar aquela query programada e se houver alguma detecção acima do threshold definido, ela dispara. Então é uma regra custo com agendamento pré-definido. E aí a gente tem, a gente pode definir vários parâmetros também de severidade, de qual tática, qual técnica do Mitre, assim como nas outras regras. A gente também tem a regra do tipo NRT, NRT que significa Near Real Time, então são aquelas regras quase em tempo real, então o Sentinel está rodando isso o tempo inteiro, minuto a minuto, as regras do tipo NRT. E aí qualquer detecção, ele tem um tempo mais rápido, né? Porque ela tá rodando o tempo inteiro, então assim que acontecer aquela ameaça, o Sentinel já dispara um alerta ou um incidente. A gente tem as regras do tipo Anomaly, que já vem habilitadas do Sentinel, que são as regras que vão contribuir para o Entity Behavior, para as anomalias. Então, esse tipo de regra já vem habilitado e não é possível editar ela diretamente, né? A regra que já vem habilitada. Para você poder editar, tem que duplicar essa regra e editar a cópia dela. Então, e a gente tem também as regras do tipo Microsoft Incident Creation. São as regras que a gente habilita para criar os incidentes e alertas das ferramentas da Microsoft, dos Defenders, né? Inclusive, eu trouxe aqui o símbolo do Defender for Cloud para exemplificar. E a gente vai usar ele também como exemplo no laboratório. Mas basicamente é para isso que essas regras funcionam. Do tipo Microsoft Incident Creation. Existem exceções se você estiver usando, por exemplo, aquele conector do Defender XDR. Ele já faz a sincronia dos alertas de incidentes do portal do Defender. Então não precisa você ter essa analytic. Inclusive, quando você habilita o conector do Defender XDR, ele tem uma flagzinha lá dizendo para você turn off nas analytics desse tipo, porque senão você tem incidente duplicado. Isso teria que evitar os incidentes duplicados. E uma ressalva aqui para analytics do tipo multistage attack, né, as famosas regras do Fusion, que também não é possível você editar a inteligência que tem por trás dela, mas basicamente ela vai ter uma inteligência maior, ela vai detectar, por exemplo, uma cadeia toda de ataques, se um ataque possa ter passado por diversas fases ali do Mitre, né? Vai ter começado com um acesso inicial, depois com persistência e ter navegado por essas, a regra do tipo Fusion, né? Do multistage, ela consegue detectar esse tipo de comportamento. Então, ela não vai somente um sinal, né?
Digamos que ela correlaciona tudo ali de vários lugares. Tem uma inteligência da Microsoft por trás dessa regra. Então é uma regra que normalmente ela tem uma criticidade muito alta, né? E ela tende a disparar menos vezes, mas quando dispara, costuma ser algo crítico, porque já vai ter a entidade daquele incidente vai estar envolvido em vários outros alertas ou em vários incidentes. Partindo aqui para o nosso ambiente, a gente dá uma olhada aonde que fica essas analytics, né? Como que a gente cria uma. As analytics são acessadas aqui através da aba de configuration. A gente tem as analytics aqui. E basicamente a primeira visão que a gente tem são as analytics que estão ativas. Então a gente já vê aqui as analytics que estão ativas no ambiente. E aqui a gente já consegue ter algumas daquelas informações que eu passei no slide. Por exemplo, a gente já consegue ver aqui o rule type dessas analytics. Aqui a gente tem 3 analytics do tipo schedule e aquela do tipo fusion que já vem habilitada por default, né? Então ela já vem habilitada e, como eu disse, ela correlaciona, digamos assim, vários tipos de alerta. Então, normalmente ela tem uma severidade alta e tende a disparar menos. Mas, e eu acabei esquecendo de falar, você não consegue editar ela, mas você consegue ter alguma granularidade aqui referente aos padrões. Eu acho que não é nem por aqui que dá para editar, é só se disparar uma por acaso. Mas você consegue aqui, por exemplo, definir os alerts providers dela aqui, então, e os alertas que ela vai fazer isso, e também consegue excluir alguns padrões. Então, para isso teria que ter algum incidente disparado e você, por lá, colocar ele para excluir alguma informação. Então, basicamente é isso que tem aqui para as regras de Fusion que eu acabei esquecendo de falar. Outro ponto que eu também não falei no slide é sobre os templates. Então, aqui a gente já tem diversos templates, né, de diversos tipos de regra que a gente consegue ter acesso e facilmente habilitá-los e já ter várias regras assim que normalmente são bem úteis. Outra informação também aqui nessa tela é que essas regras, por exemplo, como a gente habilitou o conector de Threat Intelligence, então a gente tem algumas regras com esse prefixo TI aqui, esse prefixo TI que indicam Threat Intelligence. Então essas regras fazem correlação com o feed da Microsoft que está chegando aqui, no nosso caso da Microsoft, né? Mas ela faz correlação com essa tabela de Threat Intelligence Indicator. Então é bem importante também, quando tem o conector habilitado, ter alguma dessas regras aqui habilitado que faça sentido com o ambiente. E bem como também navegar por aqui e ver quais regras que fazem sentido de habilitar, porque a criação é muito mais fácil e se fizer sentido, já tem toda uma lógica preparada aqui e a regra já pré-configurada. As anomalies aqui, como eu disse, elas vêm habilitadas e aqui você não consegue, ele até deixa você vir aqui para o botão Edit, mas você não consegue editá-las. Ó, você não consegue editá-las. Aí se eu vim aqui e, por exemplo, duplicar uma, vim aqui, duplicar uma, ela vem como desabilitada, né? Como é óbvio, para não ter duas regras iguais. Então, aqui a gente conseguiria mexer no threshold dela, por exemplo. Nessa daqui a gente já tem um pouco mais de granularidade. Então, a gente já consegue mexer nessa regra aqui, na cópia dela, né? Quando a gente entrar no Anti-Behavior, a gente entra mais no detalhe disso daqui. Mas basicamente era só isso que eu queria mostrar das anomalies. E aqui a gente consegue ter acesso, por exemplo, às regras que eu disse de NRT, tá vendo? A Schedule Query Rule, NRT e Microsoft Incident Creation Rule. Vamos criar uma dessa de Microsoft Incident Creation Rule. Depois a gente cria uma do tipo Schedule.
A gente preparou aqui. A gente pode colocar aqui sendo Microsoft Defender for Cloud, por exemplo. Incidentes. Descrição opcional, status enable. A gente vem aqui, a gente consegue selecionar o Microsoft Service, tá vendo? A gente coloca, por exemplo, Defender for Cloud, mas se eu quisesse somente, por exemplo, eu quero só médio e high. A gente pode definir aqui, ou quero só médio e high, mas eu quero incluir um alerta específico que está em outra severidade, por exemplo. Pode ser aqui, eu quero todas, mas eu quero excluir um alerta do tipo info. Pode ser feito por aqui também. Então, aqui tem a parte de automation normal. Se a gente tivesse alguma automation, a gente poderia vinculá-la aqui. E é basicamente assim que habilita uma regra do tipo Microsoft Incident Creation. Claro que aqui a gente não vai ter, porque não tem um Defender for Cloud, não está gerando nada, não tem nada lá, não tem um plano lá. Então, mas para exemplificar, a gente já tem. E aí ele traria os eventos do Defender for Cloud. Por exemplo, aqui para as NRT, como a gente mostrou uma da Microsoft, agora vamos ver uma NRT. Vamos usar um template. Então aqui, ó, você pode vir aqui e aplicar um filtro para o tipo de regra que você quer ver o template, né? Aqui vamos pegar o NRT. Pegar uma de exemplo aqui, por exemplo, NRT Creation of Expensive Computer in Azure. Então a gente vai detectar aqui criação de VM muito cara, né? E já é uma regra pré-definida para Microsoft, pela Microsoft. Então, como eu disse, quando você pega um rule template, claro que tem que sempre checar tudo, né? Mas já vem tudo pré-configurado. Aqui, por exemplo, inclusive até a tática e a técnica. A gente está aqui em invasão de defesa, Defense Evasion, e aí Modify Cloud Computing Infrastructure. Então, já tem aqui o configurado. Se a gente vir para cá, já vai trazer a query. Então, é uma coisa que a gente vai explorar na criação da regra schedule. Então, muitos campos aqui são iguais em ambos, tanto nessa regra NRT quanto na schedule. Mas é importante a gente dar uma olhada aqui no mapeamento de entidades. Vou falar melhor quando estiver criando schedule. Tem os custom details, alert details. E aqui, como é óbvio, a gente não define a janela de execução, né? Como é uma regra NRT, é suposto que ela execute o tempo inteiro para detectar o mais rápido possível, né? Mas a gente consegue ter a opção aqui de event grouping, de agrupar todos os eventos em um único alerta ou trigar um alerta por cada evento, né? Que isso aqui é um pouco perigoso. Pode gerar muitos alertas. A gente tem essas opções. Eu vou até criar esse aqui. As respostas automáticas, né? As automations, caso tivesse alguma criada, ou inclusive aqui a gente consegue adicionar uma nova. E aqui o Review e Create. Eu já vou criar essa regra, porque não faz mal nenhum. Não vai ter criação de VM, espero eu, no meu ambiente aqui, mas dá para deixar habilitado. Então, pessoal, aqui para a nossa regra do tipo schedule. Eu peguei um exemplo na comunidade de uma regra que basicamente já tem tudo configurado e a gente vai explorar um por um aqui. Assim como nas outras regras, a gente na primeira tela aqui tem a aba de gênero, que a gente define o nome, a descrição, a severidade e a tática do Mitre. Aqui também já está, eu já configurei, e se ela vai nascer já enable ou não. Aqui, parte importante da lógica da regra. Primeiro a gente tem a query, né? A gente tem a query aqui definida, a query que essa regra vai executar de tempos em tempos. E aqui a gente começa a ter duas opções. Primeiro a gente tem o View Query Results, que ele vai abrir um pop-up aqui para a parte de logs do Log Analytics, que vai pesquisar essa query inteira aqui no nosso ambiente. Caso tenha algum resultado, ele vai trazer. E aqui outro ponto importante é esse do Test with
current data, ou seja, ele vai testar se essa regra tivesse habilitado, quantos eventos ela ia gerar, quantos alertas por dia e assim sucessivamente. Então, aqui nesse caso a gente não tem nenhum. Então, continuando, aqui a gente consegue ver se ele ia disparar alguma vez, quantos alertas por dia, o número de eventos, caso existisse. Aqui uma parte importante, mapeamento de entidades. Isso aqui é importante que seja feito de uma forma planejada e correta, por quê? Porque isso aqui vai contribuir para o Entity Behavior. E também no incidente são essas entidades que vão estar mapeadas lá para o analista SOC poder trabalhar e poder identificar o incidente de forma mais fácil. Então aqui, para esse caso, a gente mapeou 3 entidades aqui. A primeira do tipo account, então isso aqui você vai definir que tipo de entidade que é, né? Uma conta. Aqui, como que vai ser esse campo, como é que ele vai estar, então a gente coloca aqui do tipo name, por exemplo. E aqui no último campo a gente tem exatamente os campos que aquela query tem como resultado. Então nesse caso a gente vai usar o user IDS aqui. Aqui a segunda entidade, a entidade de host. Então a gente tem o tipo da entidade, né? Aqui também uma variação do qual que é a informação que vai estar, nesse caso o full name, e aqui o campo que tem naquela query. Nesse caso aqui, originating server underline s. E por último a gente mapeou uma entidade do tipo IP para address e é o campo client IP address. Então é importante saber que esse último aqui representa o campo que tem na query. Então esses campos sempre tem que estar disponível como resultado dessa query. Aí seguindo para cá, outra coisa que a gente pode configurar aqui para auxiliar o analista do SOC na hora que for atender esse incidente. A gente pode definir aqui, por exemplo, os detalhes do alerta. Então, nesse caso, a gente consegue usar variáveis aqui. Aqui está um pouco ruim aqui, mas nesse caso a gente colocou aqui, por exemplo, malicious inbox rule e a variável user IDS, ou seja, isso é uma variável do ambiente, então vai trazer o nome do usuário aqui nesse campo. Aí aqui a gente tem também a description funcionou da mesma forma, então poderia definir uma descrição com variáveis. Aqui na scheduling, na query, a gente define o tempo que ela vai rodar. Por exemplo, ela vai rodar de 5 em 5 minutos nesse caso e olhando para 12 horas de dados. Então a gente pode editar aqui também e definir o tempo que ela vai. A gente pode definir uma janela de tempo para ela começar, então, ou startar automaticamente. O threshold do alerta, então a gente pode definir aqui, por exemplo, se o número de resultados for maior do que 10, por exemplo. Eu quero só se tiver 10 eventos, no mínimo 10 eventos de resultados naquela query. Nesse caso aqui, como está maior que 0, se trazer um resultado, ele já vai gerar um alerta. E aqui ele está dizendo que para agrupar todos os eventos num único alerta. E aí, seguindo, a gente tem a parte de Incident Settings. Aqui na parte de Incident Settings, a gente consegue colocar para ser criado incidentes por alertas, né? Isso aqui também é uma opção que tem que se observar, porque nem todo alerta é um incidente, digamos assim. Então, é importante também ter um certo cuidado com isso aqui para não gerar muito ruído, tá? No caso dessa regra, a gente vai criar um agrupamento de alertas. Então, a gente vai criar um agrupamento de alertas relacionados no incidente, né? Para que o SOC ele tenha o máximo de informação dos alertas gerados naquele tempo. Que a gente definiu um limite, né, no agrupamento desses alertas para 12 horas e especifica exatamente aqui que ele vai agrupar os alertas em um único incidente se a entidade selecionada for igual. Então tem que ser, por exemplo, os alertas forem igual àquela entidade de account, ele vai agrupar tudo. Então basicamente é isso. Parte de automation a gente não tem nada ainda. Aqui ele faz uma validação.
um review e create, como tudo que a gente cria aqui na Azure. E aí a gente salva e criamos uma analytics do tipo schedule. Watchlist, pessoal. Watchlist aqui acho que vai ser bem rápido, porque acho que o vídeo já está grande. Mas a watchlist são as listas criadas para a gente poder priorizar ou excluir algo, para a gente poder enriquecer as consultas ou trabalhar com exceções. Então, eu trouxe aqui alguns pontos importantes sobre as watchlists, que, por exemplo, você pode automatizar a atualização dela através de Logic App, pode ser criada a partir de um arquivo CSV, é possível editar as listas lá no portal da Azure, na parte de watchlist, ali no Sentinel. Elas são utilizadas para exceção e enriquecimento de consulta. E o upload local dela é limitado a 3.8 MB, mas eu particularmente nunca passei disso. Aí aqui embaixo eu trouxe um exemplo de como que a gente usa ela, por exemplo, com variável. Então, cria uma variável, chama o watchlist lá, dá um project no campo IP address e aí depois a gente consulta uma tabela, por exemplo, que tem isso, considerando somente o que está na watchlist. Então, basicamente são esses pontos importantes da watchlist. E as watchlists são acessadas aqui a partir do Sentinel, na parte de configuration, a gente tem o botão das watchlists. Um ponto que eu não falei no slide também, que é importante, é que a gente tem aqui, tá em preview, mas tem os templates de watchlist. Então, se a gente vir aqui e dar um create from template, por exemplo, no VIP Users, ele tem aqui um download schema, vamos baixar. Então, a gente tem esses campos aqui no template, no schema. Se a gente vir aqui em view template schema, a gente deve ter aqui para os VIP Users. Aí aqui, por exemplo, como que é configurado isso. Então, a gente salvou aquele template e agora eu vou subir ele aqui. Pode clicar e arrastar ele para cá. Ele já traz para a gente aqui um preview. E aí ele já, como é um template, ele já está definido a search key aqui. Mas se não fosse, a gente definiria a search key aqui, alguns outros valores. Aí aqui a gente cria. Aí aqui apareceu, tá bugado aqui o número, mas já tá aqui o VIP Users. Isso aqui demora um tempinho para aparecer aqui em logs. Vamos ver se ele já apareceu. Bom, demorou um pouquinho, mas atualizou. Agora a gente já tem a watchlist aqui. A gente já pode, inclusive, começar a usar ela aqui, por exemplo. Vamos criar uma variável. Um project aqui no search key dela. E aí, como a gente aprendeu lá no vídeo KQL, precisa finalizar com o ponto e vírgula depois de usar o let. Aí, se a gente só trazer o WL lá, tá lá a search key. E a gente já pode começar a usar isso aqui para usar como exceção, para enriquecimento e aquelas coisas que a gente falou. Então, vamos explorar aqui nossa aba de incidentes. Aqui, aquela regra custom que a gente criou, já gerou um incidente. Não exatamente aquela que eu acabei de criar, mas uma que eu tinha criado para testar e tudo, ela gerou um incidente. Então a gente tem aqui o nome do incidente e como a gente configurou aquele custom, ele está aqui, o nome do usuário custom, do usuário fake aqui. Nessa parte a gente já tem bastante coisa interessante para explorar aqui. A gente tem primeiro que esse incidente, no caso, ele não está assignado a ninguém. Caso eu clique aqui, ele já vai mostrar a lista de usuários e eu posso assignar alguém. Essa parte do status do incidente, então bem sugestivo, e aqui a severidade. Descendo aqui para baixo um pouco, a gente tem a descrição do incidente, a descrição do incidente, o product name do incidente, aqui nesse caso é Microsoft Sentinel, porque a gente criou um analytic do tipo schedule, então isso é do Sentinel. A gente tem um link aqui para os eventos, que vai abrir os mais detalhes, o link para os alertas também, que vai abrir mais detalhes. E caso tivesse algum bookmark aqui, você tem uma informação também. Aqui a gente tem as entidades,
que a gente pediu para mapear lá. Então temos aqui o usuário nesse caso, as táticas e técnicas do Mitre que estão vinculadas a essa analytics. E a gente tem um link para um workbook de Incident Overview. E aqui é a analítica que disparou essa regra. Caso tivesse alguma tag, também estaria aqui. Alguma automation que estivesse tagueando um incidente, seria aqui também. Inclusive, dá para adicionar a tag a partir daqui. E a gente consegue ver os últimos comentários no incidente, né? E também comentar por aqui. Então, só nessa telinha aqui a gente já tem bastante informação que o analista SOC vai usar para iniciar o atendimento. Se a gente vir aqui em Full Details, inclusive é o mesmo link que dá para aquela parte de eventos, a gente tem aqui a mesma parte à esquerda, mas aqui com um pouco mais de detalhes. Então a gente tem um timeline que vai mostrar o número de alertas aqui. Meu zoom aqui tá todo bugado. O número de alertas, então a gente já consegue ver cada um deles aqui, ó, e ter mais informações de cada um deles. Nesse caso, todos se tratam da mesma entidade, né? Mas aqui a gente teria uma visão das entidades também, né? De quem que tá nesse alerta, né? Como ele tá. Então aqui a gente vai para a parte de logs para ver os eventos que gerou isso aqui. A gente tem o System Alert ID e mais informações aqui, né? A gente consegue também dar uma olhada nos incidentes similares aqui num período. Ele vai trazer os incidentes similares a esse. No caso não tem, porque só tem esse incidente no ambiente. Os alertas aqui também. Sugestivo, mas é importante ver isso. Bookmarks, caso tenha algum. E aqui a gente consegue ver as entidades envolvidas nesse incidente aqui. Então, só de a gente explorar isso aqui já teria bastante informação para o analista começar a pesquisar e começar a entender isso aqui, né? Inclusive, executar algum playbook a partir daqui é possível também. Então, tudo isso de informação a gente tem aqui. Continuando aqui, um outro recurso que a gente tem aqui na aba de incidentes é o botão aqui do Investigate. Normalmente, dependendo do tamanho do incidente, de quantas entidades relacionadas, isso aqui fica muito gigante. Mas aqui nesse exemplo a gente já consegue ter uma ideia. Então, por exemplo, a gente sabe que todos esses alertas ocorreram com a mesma entidade. A mesma visão que a gente tinha lá, mas de uma forma gráfica aqui. Então daqui a gente já consegue ver os related alerts aqui. E os eventos. E aqui a gente consegue ver outros insights referente a essa entidade. Claro, tudo depende se você tem habilitado o que vai alimentar isso aqui. Mas você consegue ter diversas informações referente à entidade aqui. E também sobre o alerta. Se você clicar aqui... Tá bugado. Aí foi. Se eu clicar aqui, por exemplo, a gente consegue ter várias informações desse alerta aqui. Tanto que a gente consegue vir aqui também, alterar o alerta e ver outras informações, as entidades aqui, os insights, né? A gente vem nesse usuário, e a gente vem aqui em Full Details, por exemplo, aqui a gente vai puxar toda a capivara do usuário. Então, nesse caso aqui não vai ter nada, porque é um usuário fake, né? Como é óbvio. Mas aqui, nesse Full Details do usuário, a gente consegue ter uma lista de todas as informações, por exemplo, que tem lá no Entra ID do usuário. A gente já conseguiria ter aqui as informações desse usuário, os alertas, anomalias e tudo que está vinculado a esse cara. Os insights e o EBA, se tiver habilitado, também tem aqui as ações pela conta. Então tem diversas informações aqui. E aqui embaixo também vai
vai estar, por exemplo, caso tivesse algum evento aqui, ele traria os detalhes aqui embaixo. Então tem diversas operações aqui, diversas funções nesse Full Details. E daqui a gente também consegue executar um playbook, por exemplo, que atuaria nessa entidade, né? Voltando para a investigação. Então isso aqui é uma visão assim que traz uma ideia de que aconteceu naquele incidente, né? Quem comunicou com o quê? Que entidade está relacionada a quais alertas? E aqui na direita a gente tem diversas informações também que são bem úteis para o SOC dar seguimento na investigação. Isso aqui é muito do dia a dia, né? Mas já deu para a gente dar ideia aqui, é um overview mesmo, a gente conhecer tudo que tem aqui, a maioria das coisas pelo menos, e passar por algumas delas mais importantes assim. Posso ter esquecido alguma coisa, pode ter passado alguma coisa bacana aqui, mas sempre que eu vou lembrando, eu vou trazendo e falando. Outra coisa interessante que é possível fazer daqui também é executar um playbook, por exemplo, para enriquecimento da informação. Aqui nesse caso, a gente tem um incidente com uma entidade de IP. Então, uma informação importante para o SOC quando a gente tem IP é a geolocation, por exemplo. Aí tem um playbook aqui, um Logic App que vai fazer vai trazer essa informação e alimentar o incidente. Eu espero. Pronto, o playbook rodou. Teoricamente ele tem que ter tagueado aqui. Não agora, daqui a pouco. Aqui. Ele tagueou. Ele tagueou o incidente com geolocation do IP. Então é só um exemplo, mas quando a gente chegar nas automations e começar a explorar essa parte de Logic App, a gente tem uma noção de como isso aqui aconteceu. Mas é possível executar o playbook diretamente daqui para ele fazer um enriquecimento, por exemplo, de informação. Você viu que aqui a gente só rodou o playbook e ele já trouxe a informação desse IP que está aqui em cima. Vai estar esmaecido, mas para a gente ter uma ideia de que já deu para enriquecer o incidente com isso aqui. Mas basicamente para a parte 2 é isso aí. Eu queria agradecer aí o pessoal que está assistindo e dizer que também tem sido bem legal para mim criar esses vídeos aqui. Valeu, pessoal. Um abraço.